E aí, Barão, como estamos por aí? Com calor, viu, Robertinha? A temperatura subindo, aquela história, né, da inversão, enquanto o pessoal aí no Brasil já começa a sentir um pouquinho de queda na temperatura, aqui os termômetros estão começando a disparar. Hoje a máxima chega ali perto dos 23 graus, estamos agora com 22 graus aqui em Nova York, o que é calor para essa temperatura que já começou a esquentar. Não é aquela história insuportável que vai ser durante o verão, mas já estamos daquele jeito. Ô Robertinha, é véspera de feriado, né? E hoje eu queria fazer uma comparação de duas situações econômicas, né, que a gente tem visto no Brasil e aqui nos Estados Unidos, com dados que foram divulgados nesta manhã, ou seja, dados de agora, né? Uma referente à taxa de desemprego no Brasil. O desemprego subiu para 7%. Claro que toda vez que o IBGE divulga esses índices, há uma atenção muito grande para saber como é que está sendo a trajetória da economia. Então a taxa de 7%, apurada pelo IBGE hoje, não deve ser aquele motivo, comemoramos porque o desemprego aumentou. Por outro lado, é a menor taxa histórica para o primeiro trimestre de um ano. Então, por esse copo cheio, sabe aquela história, copo meio cheio, copo meio vazio, é isso, o desemprego é o menor em 13 anos para o primeiro trimestre. Então, evidentemente, se você comparar com os anos anteriores, esse número serve para comemorar. O menor nível de desemprego para os primeiros 3 meses do ano havia sido registrado antes, em 2014, quando foi de 7,2% população procurando emprego. Agora é de 7%. Então, você vê uma melhora na comparação com os anos anteriores nessa série histórica realizada pelo IBGE. Ainda assim, claro que a gente torce para que essa taxa caia ao longo do ano. Normalmente, você tem uma procura das empresas, do comércio, no final do ano. Então, você tem um aquecimento da economia entre o 13º salário, é um movimento natural no mercado brasileiro, e o número de contratações, muitas vezes temporárias, né, no final do ano, Natal, aquela história toda. E aí, quando começa o ano, há normalmente uma queda na taxa de emprego, e esse ano não foi diferente, 7%. Por outro lado, na comparação com anos anteriores, é a menor da série histórica para um primeiro trimestre, o que evidentemente é um número a ser comemorado. Enquanto isso, aqui nos Estados Unidos também foram divulgados dados da economia desse primeiro trimestre, e é o primeiro trimestre desde que Donald Trump voltou à Casa Branca. Então havia uma expectativa para saber quais eram os resultados não do emprego, desemprego. Hoje foram divulgados os números do PIB, ou seja, da economia americana. E os números foram terríveis da economia aqui dos Estados Unidos. Queda de 0,3% no primeiro trimestre. É a primeira queda na economia americana desde 2022, ou seja, desde o tombo que o mundo inteiro passou durante a pandemia. Então, desde 2022, a economia americana sempre mostrou sinais de recuperação. Agora, mostrou sinal de queda, e uma queda muito maior do que os analistas, o mercado estava esperando. Detalhe, houve um salto significativo nas importações, ou seja, muita gente, para tentar evitar a taxação anunciada pelo Donald Trump, acabou importando mais. Ainda assim, essa situação acabou puxando o PIB lá para baixo. O Trump acabou de se pronunciar nas redes sociais, dizendo que a culpa desse PIB negativo não é dele não, que a culpa é do ex-presidente Joe Biden. O Trump disse que assumiu a Casa Branca no dia 20 de janeiro e que de lá para cá as coisas começaram a melhorar. Aqui nos Estados Unidos, ele disse que as empresas estão se mudando para cá em grande número. Não tem nenhuma informação confirmada nesse sentido. Mas ele tirou o dele da reta, pediu calma, paciência e garantiu que a economia americana vai melhorar. Mas é um número extremamente preocupante. Uma queda de 0,3% logo de cara no primeiro mandato, no primeiro trimestre do presidente Donald Trump, mostra que a situação da economia americana não é que dá sinais de amarelo no semáforo, não é isso não, são sinais laranja, né, como muitos chamam o Donald Trump. Então é uma situação preocupante. Os rumos da economia americana
estão, nesse momento, sendo muito questionados. O Trump sempre foi visto como um estrategista, como alguém que conseguia gerir bem a economia dele, sucesso como empresário e tudo mais, mas desde que ele voltou à Casa Branca, as perguntas são muito grandes por aqui. E esse número do PIB divulgado hoje mostra que a economia americana precisa mudar, precisa dar sinais de recuperação. Caso contrário, se continuar assim no segundo trimestre, a tal da recessão que muitos estão apostando que vai acontecer, com o PIB americano fechando no negativo nesse ano de 2025, isso passa a ser cada vez mais uma realidade por aqui, Robertinha. E o dólar